Bom, gente, agora sim, vamos explicar então, mostrar aqui, né? Como que é o tal do boleto falso que você pode receber aí por e-mail, viu, gente? Se você tem computador aí, notebook, precisa estar atento. Onde você clica, de repente você recebe um e-mail falso, clica aí em algum anexo, esse anexo vem com o tal do vírus. Daí você recebe boleto, e o boleto é sim verdadeiro, né, doutor? Sim, Mas sim. aí o vírus, no momento, já muda aí o código de barras. Exatamente. Né, e passa a ser falso. Inicialmente, nós temos duas versões de vírus. O primeiro que foi lançado, quando houve uma série de ataques dessa natureza, o que ele fazia? Ele alterava a linha digitável e o código de barras. Código de barras em cima, aquela sequência numérica embaixo é a linha digitável. Posteriormente, como começaram a ocorrerem os prejuízos, os estelionatários, hackers, eles lançaram uma segunda versão. Essa segunda versão, ele mantém a linha, mas altera só o código de barras. Então, não só a tecnologia evolui, mas também o modus operandi dos bandidos, né? E sempre prestar atenção nisso, sempre se questionar. Porque o crime fica comum, né, gente? Daí todo mundo, a gente espalha aqui na mídia, falando sobre o tipo de golpe, daí eles têm que inventar outro golpe, né? Cada vez mais criativos aí, como eu já disse no início da entrevista, se os bandidos utilizassem toda essa criatividade para o bem, nosso Brasilzão seria, ó, chique, hein? Sem dúvida. Não é? Top, né? Bom, vamos então mostrar agora sim um boleto falso e o doutor vai explicando pra gente. Pode colocar na tela. Lembrando que eles sempre mudam também o banco, doutor. Sim, exatamente. No caso, a primeira marcação acima é o nome do banco. Isso daí, em regra, eles mantêm quem manda o boleto. Na sequência, esse 237 dígito 2 é a identificação numérica do banco. Cada banco ele tem um número para identificação nos boletos. E a próxima, que é essa linha grande, que todo mundo pena para digitar quando o código de barras não funciona, é a linha digitável. É a versão numérica do código de barras. Essa que geralmente eles essa modificam, que é alterada. além do código embaixo. Sim, o código de barras propriamente dito. Mas tem algumas características, como apontado no código de barras, nas duas marcações. Sempre que houver um espaço muito grande entre essa impressão, desconfie, porque ela é sequencial, ela é fluida, ela não tem espaços. Isso daí é a assinatura do software, porque ele retira e cola a indicação em cima. E nisso daí está jogando o dinheiro que você pagou para um terceiro. Gente, se a gente comparar com o original, é muito parecido, né? Da mesma forma quase, só que então a linha digitável ali é alterada e o código de barras também. E geralmente eles mudam o banco. Sim, mudam o banco, a conta e o favorecido, porque essa sequência numérica da linha digitável, ela contém todos esses dados. Por que criou-se o código de barras? Para facilitar para o pessoal do banco compensar os boletos, senão teria que digitar número por número dessa linha, que demanda tempo. Daí para eles criaram Nós temos essa também forma. um boleto, aquele que é verdadeiro Sim. mesmo, está aí, ó, para a gente mostrar como que funciona realmente. Para você que está em casa, pega um boleto aí na sua casa, da mesma empresa, do mesmo banco, sempre será dessa forma, né, doutor? Sim. Então, os 3 primeiros dígitos ali, ó, o código do banco, cada banco tem o seu código. Procura aí no Google que você vai encontrar o código do seu banco, ou então no seu boleto que você tem aí na sua casa para pagar. Daí, nós temos um número, cada cliente tem um número. E sempre é impresso dessa forma também? Sim, sempre é impresso. O que vai alterar é o final, que é o valor. Sim. O valor do código de barras. Então, ali onde está em A verde é o sequência- nosso número. Exatamente, é a identificação sua para o banco.
Tá. Ele não pode alterar isso, porque senão ele teria que alterar a sua conta. Ou seja, a A Marielle cada tem um operação. boleto todo mês para pagar da internet Sim. de casa. Todo mês vai vir então, gente, com o código do banco ali, o mesmo, né? Sim. O meu número também, que está escrito aí, olha, na tela, Exatamente. nosso número, o mesmo todo mês, viu? Porque esse código é meu, é do cliente, é seu. Sim. Daí depois seguido então da agência, né? Da agência, o código do cedente, que é aquele que emitiu A empresa. a empresa, o boleto, e depois a identificação do valor, que é sempre o final. Então, uma dica muito grande aí para você de cara identificar é verificar se esse número, o nosso número está correto e verifique o valor, porque alguns programas eles alteram também o valor. O valor. Sim. Então, fazer esse estudo e verificar. Tem dúvida ainda assim? Recupere os boletos anteriores e compare. Surgiu alguma dúvida? Entre em contato com o cedente, que é a empresa ou o banco que emitiu isso daí. Interessante, doutor. Eu não sabia que eu tinha um código? Sim, é uma informação personalíssima, né? É. Para o banco, você é identificado por essa sequência. Acho que nem os telespectadores sabiam. Vocês sabiam? Interessante, né? Então, é bom ficar atento aí em todos esses números. E, doutor, acontece o seguinte, de repente a empresa mandou para o cliente, então, o boleto via e-mail. Sim. Aí o vírus modificou a linha digitável, o código de barras e tudo mais. Sim. O cliente vai lá, clica e paga. Só Perfeito. que pagou para golpista. O dinheiro Para um foi terceiro. foi para a conta do golpista, né, do criminoso. Sim. E daí? O cliente, como fica? Vai ter que pagar novamente ou não? Tem como ele recorrer aí? Infelizmente, aí ele vai amargar o prejuízo num primeiro momento. Por quê? A responsabilidade pela alteração, pelo ilícito, ocorreu no computador do usuário e não no computador do banco. Para o banco, o boleto veio formalmente perfeito. O banco, a empresa, não tem nada a ver com isso, Não tem nada né? a ver. Daí o vírus, ele está instalado no computador do usuário, ele faz a alteração, o usuário vai, paga a conta e direciona o valor para a conta de terceiro. Como reaver esse valor? Num primeiro momento, ele vai ter que pagar 2 vezes, porque senão ele vai amargar aí com uma conta não paga. Posteriormente, é buscar a autoridade policial, o mais rápido possível, buscar o banco, obter as informações da conta vinculada, comunicar à autoridade policial para que dê tempo de rastrear e bloquear a conta vinculada nesse estelionato. Mas, infelizmente, isso é difícil, porque demanda-se tempo entre a compilação dessas informações e a entrega à polícia. Tudo, né? Sim, infelizmente, num primeiro momento, ele vai ter que amargar o prejuízo e depois correr atrás da responsabilização, tanto criminal quanto civil, dos estelionatários. Doutor, como é fácil a pessoa abrir conta em banco assim, né? Porque esses golpistas têm inúmeras contas, né? Sim. O que acontece algumas vezes é que eles se valem de contas já existentes de pessoas que têm um histórico ilibado, não tem nenhuma mácula na conta, não contraiu empréstimos, nada dessa natureza. Eles dão o dinheiro para essa pessoa e se valem do nome dela. Eles não precisam se apropriar dos dados de uma pessoa, ir até uma agência com documento falso e abrir uma conta. Não, é muito mais fácil falar, olha, eu vou te dar R$1.000, você me empresta a sua conta, me dá os cheques, me dá o cartão e eu vou movimentá-la por um período. E nesses casos, é culpado tanto aquele que forneceu a conta quanto o estelionatário. De repente a pessoa fornece aí de boa fé, né, para Sim, ajudar um amigo sim. e acaba caindo no golpe também, né? Exatamente. E respondendo